Ô, Leão, você lembra da última vez que você falou com o Silvio? Como é que foi essa última conversa que você Foi teve no com ele? Troféu Imprensa, Ah. que eu fiquei impressionadíssimo, porque e a coisa que eu mais ouvia do Silvio, não só com o Rinaldi, mas assim, eu lembro uma vez o Emílio Surita, estava na Jovem Pan e tentou fazer um programa no No SBT à SBT. tarde e tal. Aí ele virou e falou assim, eu lembro dele falar, esse rapaz é muito bom, muito inteligente, lá na Jovem Pan, aqui ele não funciona. Entendeu? Uma vez o Clodovil me convidou para jantar com ele, fingiu que era meu amigo e tal. Fingiu que era amigo é bom. Eu entendi na hora que não era de verdade, mas enfim. Aí ele pediu que queria ir no programa do Silvio. Aí eu cheguei pro Silvio e falei, Silvio, o Clodovil está muito querendo vir aqui na sala do artista. Aí ele falou assim, é seu namorado? Aí eu falei, não, Silvio, bicho é com o bicho da lagartixa. Ainda brinquei com ele naquela época, você falava essas bobagens, né? Aí ele virou e falou assim, mas é seu amigo? Eu falei, não, chega a ser amigo, é meu conhecido, e ele me pediu que queria vir fazer o programa Tô Te Passando. Fingiu que, sabe, ele tinha essa coisa, parecia que ele não tinha nem ouvido. Sim. Aí 3 semanas depois estava o Clodovil lá, aí foi super engraçado, ele se divertiu, riu, brincou, provocou o Clodovil respondeu e tal. Quando o Clodovil foi embora, ele encostou no júri e falou, muito engraçado esse rapaz, muito inteligente, mas não serve para trabalhar Aqui não. Entendeu? Ele tinha essa visão, ele sabia o que funcionava, o que não funcionava na emissora dele, entendeu? Porque era uma emissora popular. E quebrava a cara quem achava que queria modificar o SBT, fazer o SBT mais sofisticado, e tal, porque era popular. E dava certo. Dava Por que certo. mudar? Não é? Pra que Exatamente. arriscar? Porque ele sabia o público dele, né? Ô, Leão, você lembra da última vez que você falou com o Silvio? Como é que foi essa última conversa que você Foi teve no com ele? Troféu Imprensa. Ah. Que eu fiquei impressionadíssimo, porque ele fez o Troféu Imprensa, todo mundo dizia que ele já estava meio esquecendo as coisas, não sei o que, não sabia se era verdade ou não. Ele fez super bem. Ele chegava pro Liminha, põe mais para cá a câmera, põe não sei o quê, papá, dirigiu tudo e ficamos lá. E eu lembro de uma coisa que me marcou, que foram 3 horas e meia de gravação. Ele fazia direto. Eu lembro que eu estava desesperado para fazer xixi. Aí eu olhava para a Sônia Abrão, ela dizia assim, ela também estava doida para ir ao banheiro e não dava. Aí ele ainda acabou o programa, organizou a foto, ele sempre ficava no meio, os mais altos para os mais baixos, não sei o que, né, tal. Aí ele fez tudo direitinho, demorou mais uma meia hora, aí só que a gente conseguiu ir para o banheiro, entendeu? Isso me marcou. E a gente comentou, falou assim, gente, ele está ótimo, né? Tá melhor que nós aqui, porque vai bater 100 anos fácil. Ele tinha ficado sem gravar um tempinho e tal, né? Todo mundo estava falando, acho que ele não volta mais e tal. Aí ele voltou, fez aquele Troféu Imprensa maravilhoso. E foi a última vez que a gente... E no camarim ele ia, brincava muito com a gente. Falava, se você tá bonito, você tá feio, não sei o quê, você engordou, você emagreceu. Ele sempre fazia esse tipo de comentário, né? Então eu lembro que ele me elogiou, falou que sempre elegante, não sei o quê e tal. Comigo ele sempre foi de uma gentileza. E o dia da morte dele, você lembra quando você... Porque o Silvio, a gente sabia que ele ia morrer, a gente sabia que ele estava no fim, e quando ele morreu, a gente falou, não acredito que o Silvio morreu. Eu estava chegando num evento, acho que era Santo André, lugar do ABC, São Bernardo, acho que era São Bernardo. Eu estava chegando no local do evento, quando eu vi no rádio a notícia. Eu já entrei chorando. Aí eu tive que esperar uma meia hora, porque aí comecei a chorar muito. Aí eu falei, eu não vou entrar no palco assim. Então fiquei lá, eu pedi para avisar que eu ia demorar um pouquinho. Então aí entrei. Aí a hora que eu fui falar com o público e comecei a chorar de novo. Imagina. E aí depois teve um momento que eu parei, que eu fui pro camarim. Aí começou a chegar um monte de televisão querendo entrevistar. Eu lembro que eu dei uma entrevista no camarim. E aí chora tudo de novo, porque você começa a lembrar o relacionamento, lembrar as histórias, lembrar a importância dele na minha vida. Eu tenho 3 pessoas, 4, que eu tenho que agradecer a vida inteira. Claro que
os caminhos da gente levam a gente para alguns lugares maravilhosos. Mas eu lembro que a Ione e a Claudete, eu lembro o dia que eu sentei no sofá com as duas e que eu chorei, porque minha mãe tinha acabado de falecer e ela era muito apaixonada pelas duas. E a hora que eu fui falar, eu comecei a chorar. Aquilo, não sei se tocou o coração das pessoas, eu sei que ali deu tão certo que eu fiquei anos ali com elas. Certo. Né? Então foram as duas que me lançaram para valer na televisão. Eu já tinha feito novela, na TV Cultura, na TV Gazeta mesmo, uma novela infantil. Mas ali, quando eu estreiei no Mulheres, foi aquele boom. 3 meses depois, o Silvio me chamou. Eu fui levar um troféu para ele, da PCA. Ele me convidou no ar para fazer parte do júri. E eu fiquei ali 6 anos com ele. E o Carlos Brickman, que me inventou, vamos dizer assim, como colunista. Eu falava, a culpa é sua. Porque cada vez que tinha aquelas polêmicas e tal, eu falava, a culpa é sua. A minha coluna, em 3 meses, na Folha da Tarde, ele foi da cabeça dele. Um dia ele me ligou, eu trabalhava na rádio com ele, só que eu ficava em casa e ele no estúdio. Aí ele me ligou em casa e falou assim, eu vou assumir a Folha da Tarde, eu preciso de um crítico de televisão e um colunista. Aí eu lembro que falei assim para ele, mas não tem o Ferreira Neto? Ele falou, Ferreira Neto é o Ferreira Neto, eu quero uma coluna de televisão. Deu para entender? Aí eu falei, deu. Falou, então pronto. Aí no dia seguinte eu entreguei a coluna e uma crítica. Eu lembro que estava acabando a novela Gata Comeu e começando aquela a Carla Camurati, que o Tony Ramos, que era dos bichinhos de vidro, esqueci o nome agora. Acabou uma e eu fiz a crítica do último capítulo da Gata Comeu e fiz a coluna. E aí no dia seguinte ele ligou e falou assim, garoto, você é um sucesso. Aí eu falei assim, por quê? Ele falou, primeiro que o Ferreira Neto veio pedir sua cabeça para o Dr. Frias. Isso é um atestado, não é? E segundo que não para de chegar a fax, era fax, né? Aqui elogiando e tal. Em 3 meses a minha coluna virou a coluna mais lida da Folha da Tarde. Aí ele falava sempre, ele dava, né, esse retorno e tal. Então, são essas pessoas. Eu acho que a Ione, a Claudete, o Carlos Brickman e o Silvio foram fundamentais na minha carreira, na minha trajetória. São 52 anos aí de carreira, mas esses momentos foram fundamentais. Então, por essas pessoas. Então, vou ser grato sempre. Né? E com a morte do Silvio, assim, eu achei na morte do Silvio um negócio muito impressionante, que foi a reverência com que a Rede Globo se colocou diante do Silvio. Assim. Eu até comentei na época que com a morte do Silvio a gente percebeu que a maior fã do Silvio Santos sempre foi a Rede Globo. Não é? Não, e mais que isso, quer dizer, a televisão brasileira perdeu com a morte do Silvio. Porque ele era o criativo da televisão. A Globo faz aquela coisa meio americana sempre, aquilo que já compra lá de fora e tal. O Silvio não, ele sempre tinha essa coisa inventiva, mesmo vendo lá fora, mas ele trazia coisas, ele surpreendia, né, o telespectador. Isso acabou na televisão. Acabou. Né? Então, foi uma era mesmo, né? Uou, eu sou o DVD Castilho e este é o Ponto de Ironia. Você gostou do nosso conteúdo? Quer fazer parte disso tudo? Pois chegou a tua vez de vir fazer parte disso tudo. Como? Mas como assim, DVD? O que eu posso fazer? Você tem um produto, você está lançando um livro, você tem uma empresa que você quer divulgar, seja através de uma entrevista, seja através de um apoio neste programa, de um patrocínio neste programa. Entre em contato comigo e você vai se surpreender com a oferta que eu vou te fazer, tá bom? Vem fazer parte do meu time também, vem fazer parte do meu projeto. Você vai ser muito bem-vindo aqui no Ponto de Ironia. Valeu!